Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Segundo Reis, capítulo 2, verso 19, diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podeis ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade e o privilégio de estudar os feitos do profeta Eliseu. Eliseu foi um profeta que profetizou em Israel, na época dos reis de Israel, quando o reino que Davi havia deixado para Salomão já havia se dividido por causa do pecado do próprio Salomão. Salomão morreu e o reino que Davi havia deixado para ele se dividiu em dois reinos. O reino do norte, que continuou chamado Israel, e o reino do sul, que passou a ser chamado Reino de Judá. E o problema é que Jerusalém, como lugar do templo, lugar do culto, lugar da adoração, ficava em Judá, no reino de Judá. E os reis de Israel não queriam que os habitantes do reino do norte descessem para Judá a fim de adorar e de sacrificar no templo. Era uma questão política mais do que religiosa, porque eles entendiam que assim perderiam o seu poder, a sua autoridade sobre o povo. Se nós temos que descer ao reino vizinho para adorar o nosso Deus, então nós não tínhamos nada que viver separados. E para resolver essa questão, os reis de Israel aboliram o culto no templo, o sacrifício no templo, e criaram alternativas religiosas para o povo que consistiam da construção de altares nos morros para que o povo pudesse subir às montanhas e adorar os deuses que quisessem, o que encheu Israel de idolatria e fez com que o Senhor trouxesse grande juízo sobre Israel. Mas como é do caráter de Deus, e assim é o nosso Deus, Ele nunca deixa de estabelecer a sua vontade, ou de sinalizar a sua vontade, ou de indicar a sua vontade para aqueles que queiram segui-lo. E Deus levantou o que nós podemos chamar, talvez, de os maiores profetas do Antigo Testamento, exatamente nesse reino de Israel que estava tão corrompido e tão distanciado do Senhor. E esses profetas foram Elias e Eliseu. Eles foram diferentes dos demais profetas. Não escreveram nada, não falaram a respeito do Messias, por exemplo. Mas, na verdade, eles encarnavam na sua própria vida o que seria o espírito do Messias, o espírito de Jesus, um espírito de poder. Porque eles se manifestaram como profetas milagreiros, que realizavam obras maravilhosas, operações poderosas entre o povo. Quem não lembra de Elias desafiando os profetas de Baal, 450 deles, para que clamassem a Baal e ele mandasse fogo dos céus. Os profetas passaram um dia inteiro clamando a Baal, diante de um altar montado para um sacrifício, e nada de vir fogo. Depois que eles já estavam cansados, autoflagelados, esgotados, Elias foi, montou um pequeno altar de pedra, representando as tribos de Israel e Judá juntas, e mandou que o sacrifício e toda a sua volta fossem encharcados, de tal maneira que, ainda que alguém ateasse fogo de propósito, o fogo não pudesse queimar
tanta água que ali haveria. E os que estavam ali fizeram isso, encharcaram o sacrifício. Elias olhou para o céu e não precisou fazer grandes esforços. Olhou para o céu e não precisou passar um dia inteiro falando. Olhou para o céu e não precisou se autoflagelar. Apenas orou ao Deus vivo e verdadeiro, que imediatamente mandou fogo sobre o altar, e o fogo lambeu a água e recebeu o sacrifício. E o povo pôde comprovar ali que o Deus vivo e verdadeiro era o Deus a ser adorado. Elias fez grandes milagres, ao todo 7. E quando ele chamou Eliseu para seguir o seu ministério que não encerrou-se com a sua morte, mas com a sua entrada num redemoinho que o levou até o céu. E por isso, muitos aguardavam o retorno do Elias, porque ele não tinha passado pela morte. Muitos estudiosos sugerem que as testemunhas do Apocalipse, as 2 testemunhas que irão pregar em meio à tribulação, são Elias e Enoque, os únicos 2 homens da Bíblia que não passaram pela morte, porque foram tomados para Deus. Eu particularmente tenho dúvidas a respeito dessa interpretação, mas ela não deixa de ser interessante, porque só há 2 na Bíblia que não passaram pela morte, e um deles é Elias. E quando Elias, antes de ser levado aos céus, escolheu Eliseu para continuar o seu ministério, Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E os milagres que Eliseu fez totalizaram 14. Na verdade, quando Eliseu morreu, ele tinha feito 13. Só que aí, numa batalha, você vê como são as coisas. Numa batalha, um soldado mata um outro. E esse outro cai sobre a lápide do túmulo de Eliseu e ressuscita na hora. E assim o Senhor mostra que mesmo que a gente já tenha morrido, Ele não se esquece dos compromissos que fez conosco. Essa é a fidelidade do nosso Deus. Não precisa haver mais ninguém para cobrá-lo de nada. Ele cumpre a sua promessa, os seus acordos, a sua palavra, os seus compromissos. Eliseu foi um grande homem de Deus. Foi chamado de homem de Deus várias vezes. E as suas ações significavam para Israel a manifestação mais pura da presença de Deus entre o povo. Acompanhar o ministério de Eliseu era perceber, descobrir, num reino marcado pelo pecado, numa geração marcada pelo distanciamento de Deus, numa época marcada por todo tipo de impiedade, de iniquidade, de injustiça, que Deus não havia esquecido dos seus. Acompanhar o ministério de Eliseu era descobrir que Deus ainda estava interessado naqueles cujos corações estavam abertos para a fé. E cada milagre de Eliseu constituía um gesto profético numa nação pecaminosa para dizer ao povo que Deus estava de braços abertos, mãos estendidas para operar. E talvez nenhum gesto profético fale desse amor de Deus, desse interesse de Deus, desse poder de Deus através da vida de Eliseu como esse que nós lemos. Porque esse que nós lemos fala de uma cidade que tinha tudo para ser uma bênção, mas que era um problema porque bebia de águas amargas. Um símbolo da realidade de Israel. Um símbolo de um povo que se afastou de Deus. Tem tudo para dar certo, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser uma bênção, está bem localizado, mas bebe de águas que não passam de uma porcaria. São águas terríveis, são águas que geram morte, são águas que geram problemas entre o povo. O texto diz que alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podeis ver, isso é óbvio, é nítido, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa, e por isso a terra é improdutiva. A cidade bem localizada,
tudo para dar certo, excelente para viver, todas as condições, mas uma água que não resolve o problema, uma água que não mata a sede, uma água que não serve para regar a terra, uma água que não serve para gerar a vida, uma água que acaba atrapalhando a sequência da vida do povo. Quando Eliseu ouviu essa palavra, ele começou um movimento que o conduziu a uma experiência que serviu para aquela época e serve para nós hoje, para nós crermos no que Deus pode fazer. Eliseu, ouvindo a notícia, pediu que alguém colocasse um pouco de sal num prato novo. Quando fizeram isso, levaram esse prato novo com sal para Eliseu e ele saiu com essa turma até a nascente do rio, até o manancial dessas águas. E chegando lá, ele usou um pouco do sal num gesto profético, porque não há ciência nenhuma nisso. Por mais que queiramos fazer alguma leitura tecnocientífica, ela é inviável e impossível, porque tratou-se de um pouco de sal na nascente do rio, nada que realmente fosse uma alternativa natural ou do gênero. É gesto profético. Eliseu era um homem de fé, não um homem de ciência. E o Senhor fez um milagre. Aquelas águas ficaram maravilhosas. Foram transformadas. Se tornaram em águas puras. Se Eliseu vivesse hoje, o governo do estado de São Paulo pagaria para ele milhões de reais para ele limpar o Tietê. Talvez o Rio Pinheiros. Talvez outros grandes centros no mundo pagassem para ele fortunas para ele purificar águas de rios que já estão poluídos e que já não servem para abastecer a cidade, nem para regar a terra, nem para nada. Eliseu foi lá, jogou o sal e a água estava boa. 3 lições que eu quero pontuar para você rapidamente. Eu vou levar 7 minutos para pontuar essas lições e a gente vai orar. Primeiro, se nós queremos dar certo como gente de Deus, se nós queremos viver a vida que Deus dá, se nós queremos ser uma bênção, e nós queremos, nós precisamos aprender a discernir os mananciais das nossas angústias, as nascentes das nossas tribulações, as causas dos nossos sofrimentos, as causas da nossa estagnação, as causas da nossa inércia, as causas dessa vida que a gente vive, travada muitas vezes, emperrada muitas vezes, que simplesmente não sai do lugar. Isso pode acontecer com uma família. Tudo para dar certo. Marido inteligente, uma mulher jeitosa, simpática, filhos bonitos, saudáveis. A casa tem tudo para dar certo, mas é um brigueiro, é um problema. Ninguém se entende ali. Os filhos não se entendem com os pais não se entendem com os filhos. O marido e a mulher brigam sem parar, eles até são crentes, vão à igreja, falam um para o outro que querem mudar, mas não mudam, não conseguem, estão cada vez piores. O sujeito monta um negócio que tem tudo para dar certo, o produto é bom, a empresa é bacana, o mercado tem consumidores para aquela linha, mas a coisa não vai, o cliente não entra, o negócio não fecha, funcionário não para. O ministério pode ser assim. Tudo para ser uma bênção, a igreja é boa, as pessoas são voluntariosas, mas o ministério não rende, não vai para frente, não agrega. Uma célula pode ser assim. Tudo para dar certo. Gente boa, gente que tem fé, mas numa reunião é um que não aparece, noutra reunião é outro que não aparece, na outra reunião é outro que não vai, e é uma desmotivação generalizada, e o líder começa a se sentir desmotivado também. Tem tudo para dar certo, mas não dá. Quantas pessoas não se sentem assim na vida pessoal? Eu as recebo quase que semanalmente no gabinete, elas dizem: pastor, eu não sei porquê, as coisas não funcionam comigo. Pastor, eu não sei porquê, as coisas não dão certo para mim. Pastor, eu não entendo por que essa angústia não sai do meu peito.
Sabe quando uma pessoa diz assim, tá tudo bem comigo, não tem problema nenhum, mas eu não consigo ser feliz. Eu tenho vontade de chorar. Para mim nada tem valor mais. De onde vêm essas barreiras que nos impedem de navegar com força total nesse rio que o Espírito Santo tem aberto diante de nós? De onde vêm essas trancas que muitas vezes fecham as portas? De onde vêm esses problemas infindos que a gente não consegue superar? É claro que a nossa tendência é jogar a culpa na primeira coisa que nós vemos. E aí o diabo tem uma costa larga gigantesca. Até tem aquela piada do diabo que foi encontrado pelo pastor chorando no canto da igreja. E o pastor falou, diabo, por que você está chorando? Ele falou, essa igreja aqui tudo é culpa minha. É fácil jogar a culpa nas costas do diabo. O diabo, o diabo, o diabo. Ou a culpa nos outros. Ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Quando eu preciso, todo mundo some. É fácil a gente encontrar culpados. O povo da cidade jogou a culpa na água. Jogou a culpa na água. A água é ruim. Essa cidade tinha tudo para ser uma bênção, mas a água é uma porcaria. Então paciência, acabou. O desânimo. A ideia de ir embora. De desistir. Quantos cristãos não estão a um passo de desistir? Porque acham que as culpas ou os culpados dos seus problemas não vão mudar, não vão sair. E a ação de Eliseu nos desafia a encontrarmos os mananciais. Porque talvez não seja o diabo, talvez seja pecado oculto. Porque talvez não sejam os outros, talvez seja você. Quando alguém me diz, pastor, eu não sei o que acontece, todo mundo briga comigo. Meu irmão, a chance de o problema ser com todo mundo é de 0,01%. A chance de o problema estar com você é de 99,99%. E ninguém catalisa problema por ser uma espécie de desgraçado. Escolhido para sofrer. A gente catalisa problema porque a gente vai colecionando maneiras de ser, manias, formas de agir que vão agredindo as pessoas e voltando-as contra nós. Nunca me esqueço de um testemunho que um membro da igreja que eu pastoreava deu sobre uma vez em que a vida dele começou a mudar pelo simples fato de ele ter perdoado um filho com quem ele estava rompido há anos em razão de um problema lá do passado. Tudo que ele tentava não ia, tudo que ele tentava não funcionava, tudo que ele tentava não andava. O dia que ele ouviu a voz do Senhor e resolveu quebrar o seu coração, Deus abriu um novo caminho diante dele. E ele pôde crescer na vida, experimentar novas oportunidades, tudo porque o seu coração ficou livre das mágoas e dos rancores. Talvez o problema seja orgulho. A gente é tão orgulhoso que Deus não abre portas. Porque se abrir, nós vamos nos transformar em alguma coisa que Deus não quer. Um dia alguém me disse, pastor, por que eu não sou liberto dessa minha síndrome de pânico? Falei, eu não sei, meu irmão, mas talvez seja porque ela é a única coisa que te segura dependente de Deus. Já parou para pensar nisso? Que algumas pessoas aqui, se ficassem livres dos seus problemas, também se livrariam de ser crentes? Porque enquanto acordam de manhã e há uma angústia no seu peito, oram, choram, buscam o Senhor, dão valor para suas esposas, dão valor para os seus filhos, entendem o sacrifício que cada um faz para manter a família unida. Imagine você sem síndrome de pânico, saindo na rua de peito aberto, nariz empinado, achando que é o dono do mundo, fazendo coisa errada, traindo a esposa, maltratando os filhos, ignorando pessoas que amam você. Eu não sei, eu não estou aqui sugerindo que o seu problema em particular seja este ou aquele. Eu estou dizendo que às vezes a gente trata os nossos problemas de forma superficial, automática, arbitrária. O problema é a água. O problema é esse meu marido que não se converteu ainda. O problema é essa minha mulher que não me dá valor. O problema é esses meus filhos que eu sei lá onde eu achei esses meninos. O problema é esse meu emprego que não dá valor para os funcionários. O problema é esse patrão que pega no pé. O problema é essa igreja que não tem poder ali. O problema é essa célula que o líder não sabe o que está fazendo. É fácil culpar circunstâncias. Difícil é achar o manancial.
E Eliseu diz, vamos ao manancial, porque é lá que está o problema. A gente não cura as águas onde elas aparecem para nós, a gente cura no manancial. E é lá que a gente tem que ir. Aí depois, é o segundo ponto, precisamos encontrar elementos que nos ajudem a transformar a realidade. Quando Eliseu diz, me deem um prato novo e ponham nele sal, Eliseu talvez esteja sugerindo que na hora de resolver um problema, nós precisamos de coisas novas e velhas. Acho que Jesus sintetizou isso quando ele disse, todo escriba versado no reino de Deus é como um pai de família que tira do seu bom tesouro coisas novas e velhas. Porque tem coisas velhas como o sal, o perdão, a reconciliação, a oração, o amor, a mão estendida, a disciplina, o trabalho, a fé, a leitura da Bíblia. E tem coisas novas, novas estratégias, mudança de rumos, de comportamento. Eu sei que você fez isso a vida inteira, mas se não está dando mais certo, para, irmão. Alguém já disse que um dos sinais de retardo é fazer as mesmas coisas que sempre foram feitas, esperando resultados diferentes. É igual o seu marido, irmã. Sabe o seu marido? Ele tem um controle remoto, não tem? Aí aquela porcaria acaba a pilha, não acaba? Aí ele fica apertando forte, não fica? Até quebrar aquele troço, não é? E aí ele bate no... ele bate no sofá, não bate? Ó, tem irmã que tá se matando de rir. Bate no sofá assim, ó. E vai, troca a pilha, irmão. Vai até a mercearia, até a venda, até o bar, compra uma pilha lá. Porque ficar repetindo esse movimento não vai resolver o problema de que a pilha está acabando. Isso é um mau sinal, a gente está mal na vida. Ficar repetindo movimentos que já nos deram sinais de que não vão resolver. O marido já viu que ficar falando duro com a esposa ou procurando-a só na hora em que ele está afim de alguma coisa diferente não resolve. No começo resolvia, 20 anos depois não resolve mais. Essa mulher está machucada, ela precisa ser cultivada, o carinho precisa ser cultivado. Mude, irmão, mude. Mude, irmã. Comece a orar de um jeito diferente, colocar-se de um jeito diferente, põe um sorriso nesse rosto. 20 anos que não dá um sorriso franco. Prato novo, o velho sal. Vamos lá. Isso muda o problema da água? Não. Mas pode ajudar? Não sei. Eu posso fazer? Posso. Então eu vou fazer. Porque às vezes a gente ora, mas não dá um passo. Não toma uma atitude. Não muda uma estratégia. Não contribui com nada. E aí vem o terceiro ponto, e com esse eu termino já além do meu horário. Que é acreditar no milagre de Deus. A gente encontra um manancial, faz o que acha que tem que fazer, e deixa Deus fazer o resto. E aí o milagre acontece. Eu acho que o que Eliseu está nos ensinando aqui é o seguinte. Na vida de quem quer seguir em frente, na vida de quem não apenas quer ter tudo para dar certo, mas quer dar certo, quer ser uma bênção, quer desfrutar daquilo que Deus dá. Tem problemas? Claro que tem problemas, mas também tem muitas vitórias. Não fossem os problemas, não fossem as lutas, nós não teríamos vitórias para contar. Na vida dessas pessoas, tem que haver consciência, discernimento, conhecimento das fontes dos problemas, para a gente não ficar atacando o efeito e não a causa. Sabe quando você ataca o efeito de uma doença e não a causa? Controla a febre, 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 mas nunca tira a razão da febre. A gente precisa descobrir, pedir sabedoria para Deus. Senhor, por que meu casamento virou isso? Onde que isso começou? Talvez você descubra que algumas atitudes suas que vêm desde a infância. Não é bobagem essa coisa da gente procurar fontes das nossas crises na infância, não é bobagem não. Bobagem é procurar em outras vidas, isso é bobagem. Mas procurar na infância, nos hábitos que nós fomos criando desde lá, isso não é bobagem não. Que às vezes lá a gente adquire um comportamento que a gente não muda pelo resto da vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e só não chamo Gabriela por uma questão de pai e mãe. Não, pode mudar, pode ser diferente, tem prato novo aí para pôr esse sal. Tome atitudes, faça pequenos gestos. Às vezes são pequenas coisas que mudam a vida, mas nunca, nunca deixe de crer no milagre de Deus. Porque acima de todas as coisas há um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
E Ele pode mudar as águas da sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Oh Deus. Somos estes que tem tudo para dar certo. Somos saudáveis. Temos um Deus maravilhoso. A vida está toda diante de nós. Podemos ainda experimentar infinitamente mais do que aquilo que já imaginamos um dia. Somos estes que estamos em pé. Essas pessoas que têm tudo para ser uma bênção, mas que ainda sentem que a vida patina, que as coisas não vão, que não flui, que não acontece. Pai, nessa noite nós te pedimos que abra os olhos do nosso entendimento. Talvez nós estejamos culpando os efeitos e não as causas, lutando apenas contra efeitos e não contra fontes. Talvez nós ainda não tenhamos encontrado os mananciais. E nós oramos para que o Senhor nos revele os mananciais das nossas angústias. Porque se é falta de perdão, nós vamos perdoar em nome de Jesus. Se é pecado oculto, nós vamos jogar isso fora da nossa vida em nome de Jesus. Se é, meu Deus, um hábito mal construído, maldito na nossa vida, nós queremos romper com isso em nome de Cristo. Se é revolta, se é desobediência, se é rebeldia, se é incredulidade, Pai, o que quer que o Senhor nos fale e nos mostre, nós queremos romper com isso. Porque não queremos ser aqueles que tinham tudo para dar certo, mas não deram. Queremos ser daqueles que ficarão lembrados como homens e mulheres de Deus. Como Eliseu, como tantos outros, que foram usados e tão poderosamente usados nas tuas mãos. Alguns talvez estejam fugindo do ministério, fugindo da missão que o Senhor lhes deu, fugindo das pessoas que o Senhor quer que elas se tornem. E por isso as coisas não vão. Revela, Pai, mostra, fala em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria e entendimento para fazer a nossa parte. E abre o nosso coração para crermos que o Senhor pode fazer um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.